Paz seja contigo. Estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Online e vamos juntos aprender um pouco mais da palavra do Senhor nosso Deus. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações todas as vezes que postarmos um vídeo novo. Deixa lá o seu like, o seu joinha ou o seu dislike, faz parte. E por favor, deixe um comentário também, o seu comentário é muito importante. E se você conhece pessoas que gostam de estudar a palavra de Deus, envie o link desta aula para eles, convide para fazer parte do nosso canal, ok? Vamos lá então? Nós estamos estudando aqui a revista Discipulando, você que tem a revista. O tema da revista é Vivendo as Verdades Bíblicas e nós iniciamos na aula anterior a lição de número 3. O tema da lição de número 3 é Vivendo sem acusação nem condenação. E hoje nós vamos para a segunda parte desta aula. Vamos orar? Pai querido, fala conosco agora. Através do Teu Espírito Santo, abre a nossa mente e o nosso coração, toca os nossos ouvidos para ouvirmos, entendermos e recebermos a Tua palavra com alegria no nosso coração. E que a Sua palavra produza os frutos de mudança, de transformação, de crescimento e fortalecimento espiritual nas nossas vidas. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, nós estamos aí, você que tem a revista na página 13, Vivendo sem acusação nem condenação. E o texto bíblico base é Romanos capítulo 5, do versículo 6 ao 9, e Romanos 8, do 1 ao 5. Romanos 5, do 6 ao 9 diz: Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. E Romanos capítulo 8, do versículo 1 ao 5 diz: Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porque o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. E um versículo de meditação está em Romanos 8:33, que diz: Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Muito bem, dando continuidade à lição de número 3, você que tem a revista, nós vamos lá para a página 15, página 15.2, que o título é Uma Vida Sem Condenação. 2.1. De que tipo de condenação a Bíblia trata? A Bíblia descreve que Deus primeiramente disse a Adão que não o desobedecesse. E Adão fez o que Deus disse que não deveria ser feito. Parece a gente, né? Por causa do seu pecado, Adão não apenas ficou sujeito à morte física, mas também à morte espiritual, ou seja, uma eternidade afastado da presença de Deus e sem salvação. Essa foi a condenação aplicada ao pecado de Adão. E como o pecado dele foi transmitido a nós, também fomos alcançados por essa mesma condenação. Paulo explica isso quando escreve aos Romanos, abre aspas, porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos são feitos justos. Isso está em Romanos capítulo 5, versículo 19. Quando pecamos, caímos na mesma condenação em que Adão foi penalizado. É uma condenação que decreta nosso afastamento de Deus, uma vida cheia de pecados e um destino eterno
miserável. 2.2 O que Deus fez por nós. Em Jesus, seu Filho, Deus perdoou os nossos pecados, nos trouxe a paz e nos aproximou dele. Mas agora, diz a palavra de Deus, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque ele é a nossa paz, a qual de ambos os povos fez um. Efésios capítulo 2, versículos 13 e 14. Paulo escreveu aos crentes de Éfeso, informando-os de que, apesar de antes eles estarem afastados de Deus por terem aceitado... Vamos botar ordem nas coisas. Paulo escreveu aos crentes de Éfeso, informando-os de que, apesar de antes eles estarem afastados de Deus, por terem aceitado o sacrifício de Jesus, eles agora estavam perto do Altíssimo. Mas para que pudéssemos gozar dessa proximidade com Deus, foi necessário que fôssemos perdoados por Ele, feitos novas criaturas, com uma nova chance de viver uma vida plena com Deus. Então Paulo ensina, estávamos separados, por causa do pecado estávamos longe de Deus, mas por causa de Jesus Cristo e do seu sacrifício na cruz por nós, através de Jesus nós fomos colocados novamente perto de Deus, próximos de Deus, em comunhão com Deus. 2.3, ainda na página 15 da revista. Devemos andar segundo a lei do Espírito. Paulo escreveu aos Romanos, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Romanos capítulo 8, versículo 5. Isso significa que as pessoas que não têm Jesus como seu Salvador e não se deixam ser trabalhadas pelo Espírito Santo, colherão um sentimento de culpa constante por não fazerem o que Deus ordena, pois são inclinadas para as coisas carnais, são inclinadas para a prática do pecado. Já os que são segundo o Espírito e andam de acordo com o Espírito de Deus, fazendo aquilo que é certo aos olhos de Deus, mesmo que pequem, sabem que pode contar com o perdão divino por meio da confissão dos pecados. Por isso, o apóstolo dos gentios escreveu aos Colossenses o motivo pelo qual não andamos mais pela lei da carne. E quando vós estáveis mortos nos pecados, na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Colossenses capítulo 2, versículos 13 e 14. Muito bem, você que está com a revista, página 16.3. Uma vida sem acusação. A acusação de nossos pecados. Quando cometemos um erro ou crime, surge uma acusação contra nós. Diante dos homens, é possível que um inocente seja acusado de um crime que não tenha cometido. Mas nenhuma pessoa pode, diante de Deus, ser acusada de um pecado que realmente não tenha cometido, pois Ele, Deus, é o justo juiz. E não apenas sabe de todas as coisas, como também sabe o propósito de cada coração. O salmista disse sobre o fato de que Deus sabe sempre o que fazemos. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Isso está em Salmo 90, versículo 8. Deus sabe de tudo o que fazemos. E mesmo aquilo que imaginamos não ser pecado, Ele julga da mesma forma. Quem determina o que é o que não é pecado não é a gente, é Deus. Então,
algo que eu acho que não é pecado, não deixa de ser só porque eu acho. Se Deus diz que é pecado, será pecado eu achando ou não. Mesmo que eu fale, não tem importância. Se Deus considera pecado, é pecado. Então entenda isso. O que determina que algo é pecado não é o meu pensamento, o seu pensamento, a minha ideia, a sua ideia, a minha ou a sua avaliação a respeito daquilo. O que determina se algo é pecado ou não é Deus. Quem determina é Deus. Então, se você fizer algo que você pensa que não é errado, mas Deus diz que é, será errado e pecado do mesmo jeito. Vamos lá, 3.2. Acusação de nossa consciência. Todos os seres humanos possuem um juiz interior que os acusa de atos praticados contra Deus e contra o próximo. Esse juiz é a nossa consciência. Billy Graham, um famoso evangelista norte-americano, disse que os sentimentos de culpa surgem quando a nossa consciência nos diz que violamos os padrões de Deus, quando pensamos de modo equivocado ter feito isso ou quando simplesmente deixamos de satisfazer as nossas próprias expectativas ou padrões que outras pessoas definem para nós. A nossa consciência pode nos julgar pelas decisões corretas que tomamos ou pelas decisões erradas. Uma decisão errada com certeza anula a certa. E por isso precisamos refletir bem antes de tomarmos decisões que venham nos afetar, nos afastar de Deus ou nos trazer sentimentos de culpa. Como já foi dito, devemos nos lembrar de que temos em Jesus o nosso defensor, aquele que intercede por nós diante de Deus quando nos arrependemos genuinamente e abandonamos aquilo que nos induz ao pecado ou à prática pecaminosa. Não adianta chegarmos ao trono da graça sem um coração arrependido e desejoso do perdão divino, se ainda mantemos vínculos com aquilo que Deus condena. É importante você entender que o Senhor coloca à nossa disposição a bênção do perdão. O perdão divino está à minha disposição e à sua disposição o tempo todo. Mas para que nós possamos ser beneficiados pelo perdão, há a necessidade de reconhecer o nosso erro, reconhecer que somos pecadores, nos arrependermos do erro que nós cometemos e tomarmos a decisão de deixar o pecado para que a gente possa receber plenamente o perdão de Deus. Existem muitas pessoas dizendo que Deus é misericordioso e por causa disso continuam vivendo na prática dos seus pecados. Não há misericórdia, não há perdão para um homem ou uma mulher que não se arrepende, que não reconhece o que é pecador, não se arrepende e não deixa os seus pecados. É o que se arrepende e deixa que alcança misericórdia. 3.3. Acusação diante dos homens. Há pessoas que antes de conhecerem a Jesus como Salvador, praticaram coisas que ultrapassaram os limites do aceitável na esfera social. É evidente que tais atos são fruto do pecado, e há atos cujas consequências transcendem o momento em que foram praticados, trazendo sequelas para a sociedade. Deus perdoa tais atos? Sim, se houver um coração verdadeiramente arrependido e desejoso de perdão. Deus perdoa. Entretanto, é possível que tais pessoas sejam alcançadas pelas consequências de suas atitudes e tenham que pagar socialmente pelo que fizeram. Mesmo perdoadas por Deus, muitas pessoas vão continuar sofrendo as consequências dos seus erros diante da sociedade. Uma prisão, uma dívida a ser paga, enfim, coisas desse tipo. Mesmo nesses casos, o perdão de Deus não é revogado. Apesar da condenação dos homens, o perdão de Deus não é revogado. É possível que muitas pessoas, com base no senso comum de justiça, nunca se esqueçam de pecados ou crimes praticados por essas pessoas, mas são perdoadas por Deus. Vamos à conclusão, página 17.
Viver sem acusação nem condenação é viver baseado nas promessas de Deus em relação ao perdão de nossos pecados. É a certeza de que o Senhor é maior do que a nossa consciência. Isso não é um precedente para que venhamos a ter uma vida desregrada e que desagrade a Deus, mas sim ter uma vida como um exemplo de misericórdia e bondade divinas. Lembremos-nos de que o perdão de Deus é maior do que a condenação que nos foi dada pelo pecado e suas práticas. O perdão sempre vem depois de um reconhecimento do pecado cometido e de um pedido de reconciliação, tanto com Deus quanto com as pessoas que ofendemos. É possível também que os homens não perdoem determinados atos cometidos, mas Deus é poderoso para nos perdoar. E é esse o perdão que faz a diferença em nossas vidas. Ele é que vai nos garantir a vida eterna. Amém? Que Deus abençoe poderosamente você.